aí, meninas, bem-vindas a mais um podcast Por Trás dos Cílios, um podcast que traz mulheres empoderadas, empreendedoras, mulheres reais, como eu e você. E eu sou Tatiana Cagiano. Hoje eu não poderia estar com uma mais maravilhosa. Ela é muito especial para mim, conheci ela no curso há mais de 3 anos, foi amizade à primeira vista. Ela que é mentora, lash designer, tem um estúdio lá no Itaim Bibi, em São Paulo. Ganhou um prêmio de qualidade e excelência em 2022. Ela é uma querida, ela só tem qualificações. Ela é a Rose Fernandes. E aí, amore, muito obrigada, viu, por aceitar o convite, por estar aqui. Eu que agradeço, Tati. E que bom esse encontro, né? 3 anos. 3 anos Foi atrás, amizade né? à primeira vista. Foi logo antes da pandemia. E aí depois já veio a pandemia, né? E a gente fez conseguiu se encontrar. Foi o curso de campeonato que a gente fez, né? Ai, amiga, eu acho tão legal essa parte. Pena que hoje em dia nem povo nem faz mais nada. Não era antes, né, Tati? É diferente. A gente Quantos anos você tá na área já de cílios? De cílios desde 2015, 8 anos. É mais ou menos segundo. A gente pegou a época do potinho. Então, sabe o que eu percebo, assim, já começando a falar disso? Eu percebo que quem começou há muito tempo atrás tinha mais preocupação com técnica, com respeito ao cílio das pessoas. Não é igual hoje, eu vejo pessoas só querendo vender técnica não se preocupa se isso vai prejudicar ou não o fio, né? Falando especificamente da nossa área agora. Eu vejo que tem essa diferença. A gente se preocupar em fazer campeonatos, hoje tem bem menos. Eu vejo, né? O que você acha disso? Hoje a maioria está preocupada em virar mentora, vender curso online ou presencial, a maioria online, e fazer isso a renda principal. Na nossa época não tinha disso. A preocupação era ser a melhor lash, ter o melhor estúdio, ter uma técnica boa, se preocupar com a qualidade, a melhor equipe e cuidar do seu. Eu vejo muito essa diferença, mas eu queria saber primeiro como você começou, Rose, na área da beleza e dos cílios, se foi uma coisa programada na sua vida ou se você encontrou de repente uma oportunidade, como que foi? Foi bem inusitado. Eu era do comércio, eu morava no litoral norte, São Sebastião. Nossa, amiga! Tinha da sorveteria, exatamente. É Caiçara? Não. Eu sou mineira e eu casei e fui pra lá. Tá. E abri o comércio, porque quem mora lá é Caiçara. E tinha uma loja de sorvete e milkshake. Que legal. Eu fui indo no comércio, mas eu sempre gostei de cuidar da minha sobrancelha. Porque naturalmente ela tem um formato arqueado. Sei. E desde adolescente, todo mundo que ia mexer fazia de um modo que eu não gostava. E ali eu comecei a cuidar. Aí eu ia lá, comprava uma tintura, fazia a renda. E aí acabou que as pessoas elogiavam. E eu fazia por hobby, por prazer. Sim. Mas eu era do comércio. E eu começou a perguntar se eu cobrava, comecei a cobrar. Eu lembro que eu fazia sobrancelha por R$15. Eu também. Exato. E era como hobby. Dentro do meu quarto. Sim. Aí deixava uma maquinha lá bem simples e fazia aos sábados. Coisa bem esporádica, familiares, amigas, conhecidos. E aí o comércio foi me sugando muito. E aí, como eu gostava da área da beleza, fui fazendo os cursos, mas sempre com a sobrancelha. Micropigmentação. Então você já fazia micro? Sim, eu comecei com micro. E aí eu saí de lá do litoral, vim para São Paulo, trabalhando como micropigmentadora. Trabalhei num estúdio bem conhecido aqui em São Paulo. Que legal. E você usava o T-Bone ou era com dermógrafo? Eram os dois. Era T-Bone, dermógrafo e depois eu fui para olho e boca. Que legal. E aí foi me estressando, eu comecei a ter crises de ansiedade e fui ficando mais comum fazer os cílios. Sim. E foi aonde que eu fui. Que você começou na área, não sei especificamente. Mas aí, esse comércio que você tinha lá, era com o seu marido ou você abriu sozinha? Como é que foi com a sua família? Eu comecei sozinha, praticamente eu sempre cuidei dele sozinha. Sim. Ah, que legal. E aí vocês vieram para São Paulo junto ou você já veio sozinha para São Paulo? Eu vim para São Paulo com uma mala de mão. Ele veio fazer um trabalho e aí eu sempre quis, porque ela não tem muito emprego, especialmente na área da beleza. E eu peguei e vim, fiquei na casa de uma amiga que me deu um suporte e uma semana eu já comecei a trabalhar no shopping. Nossa! Aí você começou na área da beleza, mas no shopping. Exatamente, com micropigmentação. No meu estúdio. Exato. Sim, legal. Nem sei se pode falar o nome do estúdio. Eu acho que pode. Acho que todo mundo começou na micro, começou na Fabiana Pinheiro, né? Sim, lá em São Paulo, né? Exato.
Que legal. E aí, mas você gostou desse atendimento no shopping? É diferente? É muito corrido, é uma esteira. Então, fazer micro era produção. E que shopping que era em São Paulo? Era lá no Morumbi, o Morumbi não. Morumbi é um shopping de alto padrão. Isso. Você sempre focou em atendimento alto padrão. Sim, e de lá eu fui pra Vila Olímpia. Sim. Eu percebo isso. Eu percebo que o cílios é um procedimento de luxo, é um procedimento de alto padrão, porque a pessoa tem que ter uma certa estabilidade financeira para manter. E aí tem isso, né? Depois da pandemia eu percebi que não, que muitas pessoas começaram a não enxergar mais isso e trabalhar com uma técnica muito barata. Sim. O que acaba não compensando para os cílios, na minha visão, percebo, porque você fica lá 2 horas, às vezes, para fazer um procedimento, e aí você vai ganhar um valor muito baixo, então não compensa financeiramente mesmo. Você tem essa visão? Tem essa visão. A gente é quase da mesma época de cílios, então a gente pegou a parte que fazer cílios era levado a sério. A parte da esterilização, do material, porque conta muito o tipo de material que você compra. Sim. E depois da pandemia, tanto é que muitos estilos de fios foram inventados para facilitar a aplicação. E pela lógica, a conta não fecha, porque a cliente ela precisa desse suporte, desse conhecimento. Sim. E muitas pessoas aprenderam a tirar da fitinha e colocar. Apenas isso. Não se preocupa com o tipo de material que está sendo colocado. Sim, eu não vejo nem, assim, não é só pelo fio, mas às vezes é próprio, vamos supor, no volume. Às vezes o fio não tem qualidade, perde a curvatura, ele não é bem pigmentado, ou é aquele fio que vem todo retalhado, né? Exato. Que você vai fazer o ferro, ele é retalhado. E tem isso também, porque eu vejo, por exemplo, o brasileiro, que foi o fio que veio depois. Na época, quando lançou o brasileiro, eu lembro de fazer umas contas, a caixa do brasileiro era mais cara, você gasta mais, então ele é mais caro para fazer. Ele é mais fácil, mas ele é mais caro, né? E aí as pessoas às vezes não fazem essa conta de que sai mais barato o material, às vezes, de volume russo, apesar de ser mais difícil de fazer. Mas eu lembro que eu fiz essa conta. Mas tem sim marcas muito boas hoje de brasileiro, de egípcio, se você souber trabalhar. Mas mesmo sendo marca boa, ele tem que ter um material mais firme, mais durinho, mais resistente para ele manter aquela estabilidade. Para na hora que tirar da fita... Eu vejo que muita gente não sabe tirar, alunas mesmo, quando eu ensino, e acabam perdendo muitos fios, né? E se a marca não é boa, você perde mesmo. Então você acaba tendo um prejuízo ali, né? Porque material bom, eu sempre digo assim, material bom, ele te economiza tempo e dinheiro. É investimento. Então você gasta um pouco mais, mas também você não perde tanto material. Porque o que adianta você pagar muito barato numa caixinha ou numa pinça, sendo que todo fio que você puxa, aquela pinça, você perde aquele fio, né? Muitas meninas, eu dou curso de volume, muitas meninas não conseguem fazer volume russo porque não investem em pinça boa. Porque é caro, né? E a gente sabe, volume russo é pinça de precisão. Não tem como ser barato, infelizmente. Mas isso são coisas da área que eu percebi, que eu vejo muita diferença de antes pra hoje, né? Eu acho que a gente tá no período da peneira. Será? Eu acho. Porque isso elas vão vendo que o tempo que estão sentadas ali ganhando pouco, o material, a pessoa vai percebendo que ela precisa evoluir, e aí ela vai pondo na balança. E aí ela vê que ela precisa investir em curso, investir em material, e aí, se não tem amor pela paixão, ela acaba desistindo mesmo. Paixão pela técnica, né? Exato. Enfim, mas assim, é por isso que eu falo, eu acho que extensão de cílios, a pessoa acaba ganhando mesmo dinheiro se ela foca no público alto padrão. Ou no público que gosta, que tem qualidade, ou mulheres mais estabilizadas já financeiramente. Porque senão, a pessoa não ganha dinheiro. Não ganha, amiga, você sabe. Tem que ser o público que a mulher gosta de investir em si, né? Porque eu vejo lá em São Paulo, tem gente que faz volume por R$90. Tá, mas daí já caiu o cliente de paraquedas comigo. E, mas você cobra um valor X... ali da região é acima de 250. Sim. Por menos ou menos, então compensa o lugar dele. Só o adesivo que eu uso já é o valor de um procedimento 5 gramas. E, mas é R$90. Então me mostra a foto. Quando eu vi a foto, eu falei, de longe dá pra ver a qualidade de PBT baixa, que é o plástico feito. Não dá pra comparar. Sim.
Daí ela viu o volume, ela falou assim, realmente tem uma diferença. Sim. E aí ela falou assim, bom, vale a pena investir. Hoje virou cliente. Sim. É o investimento que ela tá fazendo em si mesma. Sim. Eu vejo que tem o público que realmente não sabe como é, e vai e faz, e daí descobre que não é bom. Mas tem o público também que se importa só com o preço. E aí não é o público que geralmente eu gosto de trabalhar. E eu não acho que a extensão de cílios dá retorno para quem trabalha dessa forma. Não dá. Né? Por isso que eu perguntei se você foca no público alto padrão mesmo, né? Sim. Você já se apaixonou pela técnica logo no começo, quando você fez o curso? Ou, como a maioria das pessoas, você errou um pouco? A história é maravilhosa. Eu comecei a ter aflição das agulhas de micropigmentação e a clientela começou a procurar cílios. Vou fazer um curso, deve ser tranquilo. 2015 fui, fechei um curso particular, vim para São Paulo, nessa época eu ainda estava no litoral. Ela fez, eu fiquei olhando, eu não estava enxergando o fio. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aquelas duas pinças, eu falei, gente, mas coordenação motora total. E ela fazendo com uma maestria. Aí quando eu fui fazer a minha modelo, eu demorei 5 horas pra sair umas patinhas de barata. Meu Deus do céu! Eu passei um nervoso que minha mandíbula aqui travou. Eu falei pra ela falou assim, o que você achou? Eu falei assim, olha, péssimo. O seu curso é maravilhoso, aprendi muito. E fora aquela bombardeio de informação. Sim, porque a nossa apostila era um livro, né? E eu falei, gente, isso aqui é coisa de louco. Eu achei que era só colocar cílios. Demorei 1 ano pra começar a atender, de tão traumatizada que eu fiquei. E hoje eu falo para minhas alunas, eu conto essa parte e falo para elas, não desiste. Porque é traumatizante as primeiras. Vejo que os cílios têm muita informação. E aí é muito complexa a técnica, a pessoa tem que ter coordenação motora fina boa, com 2 mãos, tem que ser meio que ambidestro, senão aí tem que desenvolver um pouco. Sim. Então acaba que as alunas têm sim esse choque de realidade, não adianta. Mas eu não sei se você começou a fazer os modelos depois de 1 ano, mas eu vejo que para a pessoa se desenvolver na área vai mais ou menos 1 ano mesmo, para ficar boa, para... Eu comecei a fazer modelo depois de 1 ano, tá? Então só lá que você não, porque eu vejo que para desenvolver, até eu agora que fiz o curso de nanopigmentação, tudo, eu vejo que existe um tempo de maturação, né? Não tem como... Tem que fazer. Você faz o curso, pelo menos 2, 3 modelos por semana. Fazer, porque a gente pode ter tudo isso de informação, mas se não colocar em prática, não vai sair o atendimento, não vai sair uma cliente perfeita. Porque as alunas acham que vão sair sabendo fazer, mas não, é manual, trabalho manual. Não tem como você passar uma experiência, a pessoa tem que adquirir. Experiência a gente adquire, né? Mas é o que vendem hoje, né? Você vai fazer o curso e vai sair lucrando, assim, com a extensão de cílios. Quando realmente você viu que os cílios era o caminho, que você ia realmente focar nos cílios, como que foi isso pra você? Foi, eu acho que na 3ª modelo que eu fiz, e aquele ali começou a me trazer paz. Porque eu praticamente eu tava mantrando, né? É uma terapia, né? Era uma terapia. E aí eu lembro que eu dei o meu melhor, eu consegui reduzir o tempo. Eu fiz em 3 horas, tava fazendo em 5, pra mim. Nossa, foi da vida. 3 horas ainda faz, né? E aí, quando ela abriu o olho, ela olhou, ela ficou parada olhando. Eu, na minha cabeça, na minha cobrança, achou que tava ruim. Achei que tava horrível. Ela virou e falou assim, Rô, muito obrigada, eu nunca me senti tão linda. Mas ela falou aquilo com tanta alma. E eu olhei pra ela, sabe quando você vê o brilho da mulher? E ela tava passando por uma situação muito difícil da vida emocional dela. E aí, como era uma pessoa que eu tinha contato, ela foi criando mais vida, assim. Aquilo ali acrescentou mais vida no dia a dia dela. Sim. E aí eu falei, é isso que eu quero. Eu quero isso. Não que a micro ou outras áreas não trazem isso. Mas os cílios, você se encontra. Os cílios é instantâneo. É questão, ela deitou, já levantou, já tá maravilhosa. A gente tem um pouco dessa parte. Eu percebo que, por mais que eu faça maquiagem, sei fazer várias outras coisas. Sim. Mas eu percebo que a gente tem um amor por uma das técnicas, né? No caso, e especificamente, é por isso que eu quis saber quando foi. Porque eu também, eu gosto de cílios, eu gosto do volume, é onde eu me realizo.
E eu tenho esse amor pela técnica, e eu gosto de trabalhar esse lado mais emocional do cliente também. Nos cílios a gente tem tempo para conversar com a pessoa. E eu também vejo como uma terapia, porque quando eu tô ali fazendo, eu não fico pensando em outros problemas, eu foco ali. Eu foco naqueles cílios, naquele momento. Então, isso é muito terapêutico. É mais ou menos como uma meditação. Que a gente esquece os problemas e vive o momento, né? E foca. E aí fui relaxando, a ansiedade foi abaixando. E depois de uns 6 meses eu falei, não, é isso aqui, eu gosto disso. Ah, que legal, amiga, que lindo. E quando realmente, assim, depois desse clique que você começou a ganhar dinheiro mesmo? Porque tem um processo, né? Sim, até formar uma cartela de clientes e tudo, foi mais ou menos por tempo, você sabe? Eu sempre corri muito atrás. Sempre fiz várias maneiras de atrair clientes. Mas foi no mesmo ano. Foi em 2016 também. Ah, que legal. Que eu comecei a ter resultado, assim, que começou a me dar uma base, fortalecer. E aí eu fui deixando a micro e só mergulhando no cílio. E aí já foi naquele estúdio mesmo que você começou hoje, né? Já era outro estúdio. Era outro estúdio. Mas era o estúdio só de cílios ou não? Só tinha você de cílios? Como que era? Quando eu comecei, quando eu fui sozinha, como eu trabalhei, só pra... Não, quando você percebeu que era isso que você queria, você já tava no estúdio que era só de cílios ou não? Não, eu fui trabalhar em salão. Eu fui ser freela. Eu fazia freelance em salão de beleza, eu fazia freelance em estúdios de beleza que tinha micropigmentação, cabeleireiro, maquiagem, e comecei a fazer parcerias. E aí eu atendia muito domicílio. Entendi. Cílios mesmo. Os cílios mesmo. Então você usava o próprio Instagram pra divulgar? Boca a boca. Boca a boca. Porque eu comecei numa época que o Instagram nem era forte, era Facebook. Não, eu pergunto porque eu acho importante saber, assim, como que você conseguiu seus primeiros clientes. Porque nessa época os cílios as pessoas ainda estavam muito desconfiadas, né? Então eu tinha cartão, apresentava e pedia indicação. Porque a gente tá falando lá de 2016, né? Tipo assim, eu lembro que eu tinha que explicar o que era extensão de cílios e implorar pra pessoa fazer. Porque quando a pessoa conhecia, é porque tinha dado errado. Eu não tinha pessoas no salão, também comecei em salão, que falavam assim, eu fiz e deu certo. Todo mundo, quando sabia da extensão de cílios, tinha conhecido ou feito de uma forma que estragou o cílio. Sim. Então eu tinha que quebrar essa objeção todas as vezes. Mas então você fazia já freela de sobrancelha e começou a atender cílios junto. Sim. E aí você ia também na casa dos clientes pelo boca a boca. Exatamente. Atendia na cama. Nossa, eu já levava minha maletinha. Eu fiz isso muito com maquiagem, cílios já não, porque eu tinha das minhas costas. Assim. Dá. Já minha lombar sofre com isso. Eu acho que cílios na casa mesmo eu atendi 2 vezes. Uma senhorinha que não me levantava mesmo da cama, só. A maquiagem não, maquiagem foi muito a domicílio e no local também de atendimento. Mas não é uma coisa que eu gosto. Eu tenho muita história pra contar de domicílio. As pessoas não sabem diferenciar o que é um atendimento, que não é uma visita. Exato. Como você fazia pra buscar seus clientes, assim, no começo, quando não tinha muita divulgação na internet, porque a gente é de outra época, né? Sim. Como você fazia, mesmo? Eu fazia parcerias com a dona do salão, eu fazia os cílios dela e de algumas cabeleireiras que tinham mais influência no salão. E aí deixava nos olhos delas e as próprias clientes já comentavam e elas divulgavam o meu serviço, porque daí tinha manutenção, aí eu mantinha. Sim. E aí eu tinha parceria com algumas cantoras e um ciclo mais fechado ali. Sim, tá. Eu vejo isso, que antigamente, quando não tinha internet, a gente era um pouco mais criativa para atrair clientes, né? Hoje tem Instagram, você faz um patrocínio, foto, é mais fácil. Não sei se hoje é mais fácil, porque tem muita gente fazendo, mas quando veio o Instagram, eu falava, gente, agora é simples, facilitou muito. Quando você começou a trabalhar, era salão ou sala alugada? Mas você já falou, faz salão. Sim. Porém, quando você decidiu ter o seu espaço ou alugar uma sala, como que foi essa trajetória? Eu sempre quis ter o meu espaço, mas quando eu criei coragem suficiente foi em 2019.
Eu vejo que muitos profissionais têm essa dificuldade, medo, né? Insegurança. É porque as pessoas veem assim, nossa, você faz cílios, você faz sobrancelha. Como que você vai manter uma estrutura? As pessoas não sabem, não têm noção como que é. E de tanto estar cercada de pessoas assim, aí a gente fica muito mais insegura ainda. Eu vejo também que as pessoas têm o medo do aluguel, né? De não ter como pagar. Assim, Você principalmente. tinha esse medo também? Tinha, eu achava que não ia conseguir. Até o dia que e aí eu comecei a somar, eu sentei e falei, bom, deixa eu ver o que eu pago de comissão para os salões e para os estúdios que eu presto serviço. Tá? Fiz lá do mês. Gente, isso aqui é o valor do aluguel. Sim, aconteceu. Na verdade, eu vejo que acontece e aconteceu isso comigo. A gente não senta pra fazer a conta, porque no meu caso, no salão, eu dava 50%, que é bastante. O material era meu. Aí eu fiz as contas, porque na maquiagem ainda compensava, nos cílios não. Porque os cílios, o material é mais caro, você tem que ter estoque, você tem que ter um giro ali pra você manter o seu estoque, a cola vence, tipo, o nosso adesivo vence em um mês. Então, assim, eu vi que não compensava, que alguma coisa não tava fechando. Aí eu sentei pra fazer a conta. Quando eu sentei pra fazer a conta de quanto eu deixava no salão, eu falei, gente, não é possível que o aluguel seja mais caro que isso. Mas eu precisei sentar e fazer essa conta. E muita gente não faz. Porque daí eu lembro que eu fui conversar primeiro com o gerente do salão e falei assim, olha, eu queria aumentar minha comissão pelo menos nos cílios, porque não tá compensando pra mim. Ele, não, já, nossa, imagina, não compensa pra gente. Porque Aí, beleza, ele falou isso, ok. Aí eu fui falar com a dona do salão, falei, acho que ela vai me entender. Ela, não, né? Tipo, eles não querem, eles sabem que é uma exploração mesmo, né? Não todos os salões, mas a grande Você ajuda a pagar toda aquela estrutura. e era um salão muito grande, então realmente, talvez pra eles não compensasse mesmo, porque era uma estrutura enorme. E aí eu lembro que ela falou que não, que eu não ia, se eu fosse pagar o aluguel, porque eu comentei, que eu não ia dar conta e que eu ia voltar em um mês depois chorando, pedindo aluguel. Pedindo de novo pra ser comissão. Eu falei, olha, tudo bem, fica tranquila, mas pra mim, eu acho que vai dar certo. Falei pra ela. Não falei nada demais pra deixar as portas abertas também, porque dá um medo, né? Mas eu lembro que eu fui conversar de novo com esse gerente, que no caso era o filho dela, e eu falei, olha, eu vou ser uma grande profissional. Pode ser aqui ou pode ser fora daqui. Mas você já fez a sua escolha, você falou que não quer mesmo, né? Ele falou, não. Então tudo bem, então vai ser fora daqui. E foi isso que eu fiz. Daí eu saí, aluguei. Foi difícil, nem todas as clientes seguem, né? Mas aí já tinha Instagram, comecei no Instagram a divulgar bastante. E, gente, eu acho que na primeira semana atendendo, Rose, não é brincadeira, eu tinha o dinheiro do aluguel já. Sim, sabe? Então, sim. E você já sentiu aquele alívio na alma. Eu falei, bom, uma semana eu trabalho e pago aluguel, outra semana o material, outra é meu. É assim que eu fazia. Eu não tinha noção de administração, mas eu sempre tive organização financeira. Então eu só começava a tirar o meu salário quando já estava tudo pago do estúdio ou do material. Então eu comecei fazendo isso porque eu tinha muito medo de não pagar, não ter dinheiro para pagar mesmo. Então eu fui me organizando. E você também foi assim? Ou foi difícil organizar financeiramente no começo? No começo foi um pouco difícil porque eu peguei aquele boom, né? As clientes assim me acompanharam e tudo mais, atendendo. Então eu peguei aquele bombardeio das lashes do glamour, do luxo, material caro. Eu caí nessa. Vários testes de fios, de colas e aqueles seladores. E nisso vai muito dinheiro. E aí gastando mais do que devia com materiais e com cursos. Até que chegou o momento que eu parei e falei, não preciso mais. E aí eu comecei a me organizar um pouco mais tarde. E fui aprendendo a lidar, porque realmente se deixar a gente vai e fica sem nada. Sabe quando eu percebi? Eu sempre fiz muito curso também, porque eu gosto da técnica. Eu tinha orgulho de ser boa na técnica, coisas que eu não percebo muito hoje. Todo aquele leque perfeito. Tipo, eu gostava de ter a técnica boa. E aí, eu lembro que eu vi uma moça que começou a vender curso online lá atrás mesmo. E aí eu tava numa live dela, e aí uma seguidora perguntou o que era top line ou perfect line, a diferença. E ela não sabia. E ela tava na live, e ela tinha bastante audiência na live. Não era muito igual hoje, existe, mas ela tinha bastante. E aí eu fiquei, eu não acredito que ela não sabe. Falei, ela não sabe? Top line. Falei, acho que já tá bom de curso, que eu não preciso mais de curso.
Acho que eu preciso... Acho que eu preciso parar de fazer curso, porque eu tô gastando muito dinheiro com curso, sabe? Então eu percebi nesse momento que eu tinha já uma bagagem muito grande de técnica, tudo, que eu também investia muito em curso, mas que tava na hora de dar uma freada, não parar, porque eu amo fazer curso. Mas assim, chega uma hora que você investe tanto, você precisa ver o retorno daquilo, Exato. né? Aí eu parei também de fazer tanto curso e também comecei a pesar o quanto eu gastava em material. Porque daí em 2019 eu fiz um evento de cílios, acho que eu não te conhecia. Chamei a Nai Alexandre. Sim. Ela é muito legal, é uma pessoa que eu quero entrevistar aqui também, precisa até chamar ela, ainda não... Vai ser difícil a agenda, eu acho, mas a gente vai conseguir. E aí a Nai começou a falar dessa questão financeira desse evento e ela falou uma coisa na palestra dela lá no curso no evento, que eu fiquei pensativa. Ela falou assim, quanto você não tem de dinheiro parado no seu estoque? E você não pensa. Porque assim, a gente vai comprando, e é dinheiro que fica ali, às vezes parado. E a gente não tem essa noção do quanto tá ali parado, que a gente não precisa. A gente tem que investir o que a gente vai usar naquele mês. Só que a gente se empolga tanto e acaba não fazendo essa administração financeira. Por isso que eu acho interessante ter curso de gestão, ou fazer, por exemplo, com meninas que falam sobre gestão financeira como a Nai. Porque não adianta só saber técnica. Existem meninas que têm técnicas maravilhosas e não ganham dinheiro. Seja porque não sabe vender, que é um problema, ou seja porque não sabe se organizar financeiramente, né? E é o que acontece, né? Porque o mercado tá cheio de novidades pra gente. E aí foi em 2019 que eu fui me estabelecendo no estúdio próprio, com os cílios, e aí eu fui entendendo mais de questão financeira e fui perdendo alguns maus hábitos. Sim. Porque daí você já você gastava muito com curso, com material, aí você foi tendo uma maturidade, assim, de gestão também. Sim. E aí você montou sozinha ou você teve sociedade? Como que foi? O primeiro espaço que eu montei, eu coloquei uma sala numa clínica de estética, mas só que daí em seguida veio a pandemia. E aí a clínica fechou, eu tive que sair também. Continuei atendendo num quarto. Eu tinha um apartamento no Morumbi. E aí direcionei algumas clientes para lá. Voltei a atender a domicílio as clientes mais próximas. Durante a pandemia toda? Durante a pandemia toda. Não pegava clientes novos. E depois disso, fui chamada para uma sociedade. Que daí foi o primeiro estúdio maior mesmo, que era só de cílios. Mas só uma pergunta, na pandemia, caiu muito seus clientes ou continuou? Deu uma caída, não muito significativa. Como eu atendi uma clientela que era empreendedora, que eram médicas, que tinham que estar trabalhando, Sim. E pessoas públicas, então eu fui mantendo com todos os cuidados. Foi uma fase bem difícil pra gente. Porque eu vejo que no cílios tem uma estabilidade. Como a cliente sempre faz manutenção, você sabe mais ou menos quem vai voltar. Você tem uma média, né? Sim. Aí com a pandemia deu uma caída, né? Acho que no salário de todo mundo. Uns 50%, mais ou menos. Mas teve leste que não atendeu. Sim, tem gente que por opção também não atendeu, né? Sim. Eu não, eu continuei, graças a Deus, né? Como eu disse, eu montei um estúdio em casa, na frente, e continuei atendendo. Mas, claro, me protegendo. Você sentiu queda também? Senti queda. E eu acho que, como eu atendia muito mesmo freneticamente antes da pandemia, quando eu voltei, fui voltando, eu nem quis voltar na loucura que eu trabalhava antes. Muito louco isso, né? Eu atendia domingo. Eu também. Eu era muito louca. Você tinha na cabeça? Não sei. Mas enfim, a sociedade não deu certo, como que foi? Daí a gente abriu o estúdio, as duas eram lestes, e a gente ficou uns 2 anos e desmembramos ano passado, mais ou menos, sim. Foi acabando não dando certo. Foi difícil ter uma sócia ou não? Foi, a princípio, né, a gente achava que a gente tinha uns sonhos parecidos, mas no decorrer a gente foi vendo que a convivência estava inviável. É difícil a sociedade, né? Porque tem que ter bem alinhado objetivos. Aí uma tem que complementar o que a outra não é. Exato. Enquanto se trata de mulher, às vezes pode ocorrer de entrar uma disputa interna. Entendi. Tanto profissional como pessoal. Conheço muitas pessoas que não deu certo com a sociedade.
É bem complicado. Mais uma. Mas qual que você acha que é a parte mais difícil de trabalhar mesmo, sendo empreendedor ou tendo o próprio espaço? É querer abraçar tudo. A gente quer atender, cuidar do administrativo, a gente... E no começo a gente taca aquele gás e vai conseguindo. Mas chega uma hora que a gente tem que ter braços. É isso que eu falar, você acha que é importante delegar? É importante. Hoje eu entendi que Tem que saber a hora certa também, né? Eu me cansei muito e eu me planejei muito mal nisso. Na pandemia eu fui entendendo muitas coisas e diminuía o ritmo de atendimento. E hoje eu tenho meninas que prestam serviço para mim. Aumentei o estúdio. Depois que eu desfiz a sociedade, eu saí mantive no mesmo prédio, mas eu saí e fui para o estúdio maior. E aí eu fui colocando mais profissionais, fui colocando mais salas. E a minha dificuldade era isso. Eu queria ter aquelas meninas atendendo, cuidar de tudo, dos seus olhos de tudo. E ao mesmo tempo manter as clientes que eu já atendia. Você queria ter equipe e eu vejo muitas pessoas acham o sonho da equipe, só que no fim, muitas lashes que têm equipe são endividadas, porque não dá conta. E é muito difícil a gestão de pessoas. E cansa psicologicamente. Somente a gente que são o parceiro nosso. E a pessoa nunca vai lidar com se fosse dela, porque não é dela. E não trata o cliente com o mesmo amor, o mesmo carinho. Às vezes aquela cliente que você demorou anos pra construir uma confiança, a pessoa vai lá e em um segundo... Aconteceu comigo. Aconteceu. E aí a cliente para de vir, não por você, mas pelo atendimento mal prestado, ou uma pessoa que não dá tanta atenção. Então é bem sério isso, né? O atendimento de cílios, você tem uma intimidade ali com a cliente, um cuidado. Então, às vezes as pessoas veem no seu estúdio, ela acha que é tudo muito mecânico, não é? É complicado mesmo. Mas aprendi muito. Mas o que você faria então diferente se você começasse agora, assim, com a experiência que você tem hoje? Eu iria com muito mais calma. Um passinho por vez, escutaria, analisaria melhor a vida da pessoa que estivesse me dando o conselho. Eu acho que eu fui daquela época que a gente seguia e ouvia muitas profissionais que mostravam uma realidade inexistente. Viviam uma coisa exatamente atividade, por exemplo. Principalmente isso. E aí, hoje, com essa maturidade, um passinho por vez, com certeza, um estúdio menor, 2 macas, um treinamento melhor, cuidar da lash que tá ali, trazer ela mais para o estúdio. Porque quando a gente trabalha com freela, tem uma rotatividade diferente. Sim. Então, eu teria mais calma. Entendi. Por que legal. Mas você já se arrependeu de alguma decisão? Acho que é a sociedade, né? A sociedade foi a principal. Foi a principal. E você acha, agora mudando um pouco, que a área tá saturada? Tá, só que não de bons profissionais. Eu também acho. Porque todo mundo fazer cílios. Não é só fazer cílios, é muito mais do que isso, né? E a gente tá ali lutando pra mostrar isso. E muitas pessoas, eu não faço cílio porque estragou, eu não faço cílios por isso. Não é. Sim. Tem muito mais coisa atrás disso. Eu acho que tá saturado muito do mais do mesmo, assim. Pra quem se posiciona, pra quem realmente leva a sério a técnica, pra quem sabe cobrar corretamente, não tá saturado. Mas se a pessoa faz um curso e faz mais do mesmo, não tem diferencial, não fideliza a cliente de alguma forma, não entrega um pouco mais do que a cliente espera, eu acho que disso tá saturado. Mais profissionais diferenciados, não. Profissionais que têm, como você falou uma hora, que tem determinação, que vai atrás, que busca. Eu acho que essa é a diferença. A gente já vai criando uma raiz, já vai tendo uma base mais sólida, né? Mas eu vi muito na pandemia, não sei se você sentiu, um bando de cursos mais em conta, porque tava todo mundo em casa. E aí a pessoa falou, vou gravar, vou vender o que por R$60 aqui que eu vi. Se der, deu. E aí criou-se bastante profissionais da pandemia que não tinham tanta prática e que não sabem, não fizeram essa parte de gestão, não viveram essa parte de gestão e não sabem aplicar. Você tem essa concepção também? Assim, eu concordo totalmente.
da pandemia a gente viu que foi nascendo muitas coisas que a gente era contra, que a gente estudava. Sim. E não condiz. E muitas pessoas que lutavam por coisas ali retrocedendo. Eu acho que antes mesmo da pandemia veio, não sei se você lembra, veio a onda da cristalização. Que a gente sempre aprendeu que não podia cristalizar de jeito nenhum. Aí, de repente, todo mundo cristalizava. Aí eu fiquei olhando, eu ficava assim. Aí eu fiquei tipo, tá, agora todo mundo tem que cristalizar, tá, pra ter um trabalho perfeito. Aí eu vi que isso aconteceu também na pandemia. Nunca podia pesar, não podia capping, não podia isso, não podia aquilo. De repente todo mundo, aí perfil a fio, é capping, é fio W, todo mundo tem que fazer. Pode tudo. É. Aí eu percebi, eu falei, gente, eu não tô entendendo mais nada. Mas aí você não tá se atualizando. Gente, não tá fazendo sentido. Até hoje eu brigo muito. Esse cap, pra mim, na minha cabeça, não entra muito bem ainda. É que assim, a questão da cristalização, por exemplo, eu entendo que as russas usam pra campeonato. E fica lindo. Mas ela não é pro dia a dia, né? E é mais ou menos o fio brasileiro. Ele é cristalizado, se você for ver. Sim. Só que como ele tem uma base mais grossinha, ele adere bem. Ainda mais se você põe bastante adesivo. Então acaba que traz uma durabilidade melhor, mas às vezes é o custo de, talvez, se não souber fazer, danificar os cílios da cliente. Mas dura mais. Você entende? Sim. Agora, o capping, eu lembro que sempre existiu essa questão de capping. Só que eu lembro que ele era para você usar 2 curvaturas, ou para um ponto específico do olho, onde tem menos densidade. É de um nível mais avançado. Hoje, eu vejo que elas fazem capping para dar volume. Por quê? Porque o fio é um fio cristalizado. Né? Mas eu não sou contra o capping em si. Eu sou contra, teoricamente, você não saber o peso que você tá pondo ali, você fazer uma coisa muito pesada, ou você fazer sem isolamento. Porque esses dias eu peguei uma cliente que veio, tava toda inchada, já tava 15 dias, não tinha isolamento nenhum. E ela disse que a profissional falou que era técnica. Eu devia ser de tela. Não era. Não? Não, era esse brasileiro mesmo, tudo furianhado junto um do outro, assim. Pesado, com muito adesivo. Então, acho que esse é o problema. Tinha capping também, porque eu vi. Então, esse é o problema de você fazer sem critério nenhum. Sem analisar a espessura do fio natural da cliente, sem você ver quantos você suga de adesivo, porque o brasileiro, o Y, pega o W, já pega mais, né? Ele tá embaixo mais achatadinho. Eu acho que o problema é esse, né? Não é o capping em si. É o capping pra fazer um mega volume, por exemplo. Não precisa de um capping pra fazer mega volume. É isso que eu acho errado. Mas quando cai no comercial, as pessoas não querem entender tudo isso. Elas só querem fazer aquilo ali com volume bom pra foto e vender e pronto. Mas o capping em si... Eu lembro que eu fiz um curso de técnicas diferenciadas de cílios há muitos anos com a Frank. Não sei se você lembra da Frank. Ela é de Londres? Sim. Eu fiz um curso online dela já de técnicas diferentes. E o capping era uma dessas técnicas, mas com muito critério, ensinando, por exemplo, se a sua cliente tem mais cílios de um lado, ou se tem uma falha, ou se você quer usar 2 curvaturas para fazer alguma coisa diferente. Aí o capping. Mas para você fazer um cap para fazer um mega volume, não tem sentido. É igual a ponte, lembra a ponte? A ponte nunca entendi isso, né? Nunca entendi por que me ensinaram isso. Mas é só naquele momento. Quando tem falha... Tipo, é pra competição aquilo ali. Sim. Porque se tem falha, você faz uma ponte agora pro dia a dia. Você vai fazer uma ponte. Então, tem técnica que não é pro dia a dia. Que conselho você daria pra quem tá começando e quer entrar na área ou tem medo de abrir o próprio estúdio? Assim, um conselho pra quem tá indeciso. Certo. Pra quem tá começando na profissão, treine. Mas tenha paciência consigo mesmo, dá um nervosismo, é um pouquinho complicado, mas se você parar, respirar e te dar um limite ali, respeitar o seu limite e fazer 2 modelos por semana, em 1 mês você já tá entrando para atendimento tranquilamente. E para quem pretende abrir o estúdio, vá. Acredita em você e vá com a maior força de vontade. Se organiza, né? Exatamente. Financeiramente, principalmente.
financeiro, né? E você tem algum filme, algum livro pra indicar que fez diferença nesse seu empreendedorismo, que te motivou? Que eu vou falar do autor, Napoleon Hill. Todos os livros dele são, assim, perfeitos. É para empreendedor, é lição de vida. Desde 1928 foi lançado o primeiro livro. Então tem uma riqueza ali. E é tão atual. Tanto quanto. Tem algum livro específico que você gosta mais? A Lei do Triunfo. Ah, eu já ouvi falar desse livro. Ele que fez Mais Esperto que o Diabo, que escreveu. Então, assim, tem os ensinamentos, assim, muito bons. Que às vezes a gente quer empreender, mas não sabe como... Tem que ter um pensamento diferente, né? Então, ele é um autor que, pra mim, fez muita diferença. E filme, tem algum? Fome de Poder. É a história Eu da assisti. Eu já assisti, na verdade, da Netflix. Eu amei, apesar de que é um pouco controverso, né? Filtrar, né? Pegar o que é bom pra si. Ah, é isso então, Rose. Obrigada. Eu amei pra gente se conhecer, a gente ter uma conexão, né? Eu amei que você aceitou vir, dar dicas. Eu acho que é muito importante pra quem vai começar ou pra quem já tá na área, algumas reflexões que a gente traz aqui, né? É isso. Perfeito. Muito obrigada, Tati. E sucesso pra todas nós, né? Então é isso, gente. Mais um podcast que a gente tá finalizando. Sigam aí nas plataformas e acompanhem sempre a gente por aqui. Obrigada, viu?